Então fala galera, João Júnior aqui, vamos começar mais uma aula. E nessa aula vamos falar sobre o que é processo de injeção. O que consiste o processo de injeção? Basicamente, o processo de injeção ele é transformar um material plástico, ou que chamamos de polímero, em um produto final, uma peça injetada. Seja ela qual for, pode ser um vaso, um copo, um balde, uma cadeira, uma capinha de celular, uma tampa, qualquer coisa. É transformar o plástico ou a matéria-prima em uma peça pronta, um objeto. Esse é o processo de injeção. Então, como esse processo ocorre? Bom, a matéria-prima, o plástico em forma de grãos, ela é adicionada na máquina injetora, no funil da máquina injetora, e esses grãos, eles descem até um cilindro de injeção. O cilindro de injeção é um cilindro envolvido por resistências elétricas que aquecem o cilindro para elevar a temperatura dessa massa, desse plástico, para que ele possa derreter, fundir. Dentro do cilindro tem uma rosca de injeção. Uma rosca, é um formato de rosca com alguns filetes, que ao girar, ela transporta a matéria-prima de trás para frente, fazendo com que esses grãos de plástico eles possam se fundir, transformando-se numa pasta, numa quase líquido. Então o plástico ele se funde e transforma-se nessa pasta que vai ser moldada, injetada no molde para formar uma peça. Tanto o giro dessa rosca como a temperatura das resistências fazem com que esse material ele derreta e se funda. Depois, essa rosca faz com que o material seja empurrado dentro do molde, que tem uma cavidade com um desenho específico do objeto desejado. Depois dessa parte da injeção, o objeto é resfriado. Passa um tempo de resfriamento, onde o líquido arrefecedor, o líquido de refrigerante, passa por dentro do molde, diminuindo a temperatura daquele objeto até ele ficar duro. Depois o molde se abre, o objeto é extraído e aí você tem uma peça pronta. Toda vez que esse processo ele se repete, acontece um ciclo de injeção. Então, toda vez que acontece todo esse processo, acontece um ciclo de injeção. E quando ele se repete, é um novo ciclo, um novo ciclo, um novo ciclo. Mas para acontecer este processo, é necessário pelo menos 4 elementos. O molde de injeção, a máquina injetora, a matéria-prima e alguns periféricos. Então, neste curso, você vai aprender detalhadamente sobre cada um desses componentes. A matéria-prima, o molde, a máquina injetora e os periféricos. Sobre a matéria-prima, de onde a matéria-prima vem, como é que o plástico chega até nós, quais são as principais matérias-primas do mercado, quais as suas principais aplicações, quais as diferenças. Sobre os moldes, quais são as características dos moldes, as aplicações, os cuidados que devemos ter com os moldes, como utilizá-los. Sobre as máquinas injetoras, vamos aprender a composição das máquinas, o processo de injeção, quais os parâmetros de regulagem, quais são os cuidados que devemos ter com a máquina injetora, como analisar e solucionar os defeitos de injeção. E os periféricos, vamos ver quais são os principais periféricos usados na indústria. Controladores de temperatura, torres de água, chillers, ou chamamos de geladeiras, sequenciadores, compressores e muitos outros. Então, vamos começar a entender o processo de injeção. Então, gostou dessa aula? Quer ter acesso a mais aulas como essas? Então, clica no botão aqui embaixo e conheça o curso Dominando a Máquina Injetora. Te vejo lá.